O canal foca na matéria, foi criado para auxiliar estudantes em seu aprendizado. Ajude este projeto, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Ecossistema é o conjunto de seres vivos e elementos não vivos, água, solo, ar e luz solar, que interagem entre si em uma região. Vegetação é o conjunto de plantas, que cobrem naturalmente determinada área, é uma parte importante do ecossistema, pode incluir uma grande diversidade de espécies de plantas, como árvores, arbustos, gramíneas, etc. A vegetação também pode exercer uma influência significativa nas condições climáticas locais, visto que as plantas interagem com a atmosfera por meio da troca de gases, e ajudam a proporcionar um ambiente térmico mais agradável. Podemos distinguir as plantas em relação ao formato de suas folhas. Aciculifoliadas, folhas de formato pontiagudo, como agulhas. São comuns em regiões de clima frio. Latifoliadas, folhas largas, adequadas para uma intensa transpiração. Em relação à umidade do ambiente em que as plantas se encontram, podemos classificá-las em hidrófitas ou hidrófilas, vivem em meios aquáticos, exemplo, Vitória régia. Higrófitas ou higrófilas, vivem em ambientes muito úmidos. Exemplo, Higrofila corimbosa ou semencis. Xerófitas ou xerófilas, vivem em ambientes de pouca umidade. Exemplo, mandacaru. Tropófitas ou tropófilas, vivem em ambientes de alternância entre períodos secos e períodos úmidos. Exemplo, óleo de cabra. Halófitas ou halófilas, vivem em ambientes com alta concentração de salinidade. Exemplo, manguezal. A tundra é um tipo de vegetação encontrado em regiões de alta latitude, próximo às regiões polares, como no extremo norte do Canadá, da Rússia e da Europa. O solo da tundra é congelado na maior parte do ano. No verão, apenas uma camada superficial descongela. A sua vegetação é composta principalmente de musgos, líquens, arbustos e algumas espécies de gramíneas, aptas a viver nas condições extremas do clima e do solo. A fauna da tundra é composta principalmente de como ursos polares, renas, lobos, raposas, lebres e aves migratórias. A taiga ou floresta boreal é um tipo de vegetação encontrado em regiões de clima frio e temperado, como Canadá, Rússia, Escandinávia, Japão e norte dos Estados Unidos, com grande amplitude térmica, 20 graus Celsius no verão a menos 50 graus Celsius no inverno. Ela é composta de florestas de coníferas, como pinheiros, abetos e lárix, cujas folhas são pontiagudas, aciculifoliadas, cujo formato da folha não acumula neve e permite a absorção da energia solar. O solo da taiga, geralmente é ácido e pobre em nutrientes, o que limita a diversidade de espécies vegetais. Sua fauna é composta por ursos, lobos, alces, linces, veados, esquilos e aves migratórias. A floresta temperada ocorre em regiões de clima temperado, como na América do Norte, Europa e Ásia, caracterizadas por clima ameno, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, e as 4 estações bem definidas. A vegetação predominante é composta por árvores caducifólias, aquelas que perdem as folhas no inverno enriquecendo o solo com nutrientes, como carvalhos, castanheiros, bordos e faias. Fauna podemos encontrar esquilos, veados, ursos, lobos, aves e répteis. As pradarias estepes são vistas em diversos lugares, como América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul. As pradarias ocorrem em regiões de clima mais úmido, com chuvas regulares, como o temperado, o tropical e o subtropical. A vegetação predominante são as gramíneas, como capim, ervas e flores silvestres. Nas áreas mais úmidas, podem ser encontradas árvores e arbustos. Nas estepes o clima é mais seco, como o temperado continental e o semiárido. A vegetação é semelhante à da pradaria, mas com uma quantidade menor de árvores e arbustos. As pradarias estepes são importantes para a agricultura, pois oferecem condições favoráveis para o cultivo de cereais, como trigo, cevada e milho, além de fornecer pasto para o gado. Elas também são o hábitat de uma grande variedade de animais, como antílopes, búfalos, zebras, coiotes, lobos, raposas, aves e répteis. Glossário. Endêmico, nativo de uma região geográfica ou restrito a ela.
O ambiente quente e úmido das florestas tropicais é responsável pela formação de florestas densas e exuberantes. A vegetação é composta por árvores altas, que formam uma copa densa e fechada, com cipós, além de plantas rasteiras. Nelas, as árvores são perenes, ou seja, suas folhas nunca caem e permanecem em tons verdes. O solo tem uma camada muito rica de material orgânico, chamada de humus, que se forma quando há decomposição de folhas, galhos caídos no chão, e outras fontes de matéria orgânica. A umidade e o calor criam um ambiente perfeito para a ação de bactérias, fungos e outros organismos responsáveis pela decomposição da matéria. A flora tem grande diversidade de animais, como macacos, aves, répteis, insetos, entre outros, muitos dos quais são endêmicos da região. As savanas ocupam 20% das terras do planeta. São encontradas em regiões de clima tropical, geralmente próximas à linha do Equador, como África, América do Sul, América Central, Índia, Austrália e algumas partes da Ásia, onde o clima quente, temperaturas de até 40 graus Celsius durante a estação seca, e chuvas concentradas em poucos meses do ano. A vegetação predominante nas savanas é formada de gramíneas e arbustos esparsos, com algumas árvores isoladas, que perdem as folhas na estação seca. A fauna tem grande variedade de animais, como leões, elefantes, girafas, zebras, gnus, etc., sendo que muitos migram em busca de água e alimento no período da seca. Os desertos são regiões do planeta com um nível de chuva muito baixo, onde as condições são muito extremas e, por isso, há pouca variedade na vegetação, encontrados em regiões de clima árido e semiárido como o deserto do Saara, na África, o deserto de Mojave, na América do Norte, porém. Há desertos gelados, como o da Antártida, baixo índice de chuva, porque a água congelada não evapora. As características das plantas que fazem parte da vegetação dos desertos, como cactos, suculentas e arbustos de folhas pequenas e espinhosas, permitem que elas poupem água em seus caules e raízes. Os desertos são ecossistemas importantes para a regulação do clima global, pois contribuem para o balanço de energia e água na atmosfera. Em alguns, são encontrados oásis. Neles é possível encontrar vegetação mais densa, incluindo palmeiras e arbustos. A flora é de animais que conseguem viver em condições extremas, como cobras, escorpiões, camelôs e lagartos. A vegetação mediterrânea é encontrada em regiões com clima mediterrâneo, caracterizado por verões secos e quentes, e invernos chuvosos e amenos, como a Europa, norte da África e oeste da Ásia, bem como na Califórnia, nos Estados Unidos, e partes da Austrália e do Chile. Essa vegetação é composta de árvores como o pinheiro, o carvalho, o cipreste e o eucalipto, além de arbustos, como o alecrim, a lavanda, o tomilho e o espinheiro. A vegetação de alta montanha é encontrada em regiões de alta altitude, como as montanhas dos Alpes, dos Andes, do Himalaia e a das Montanhas Rochosas. As temperaturas baixas e ventos fortes, o solo apresenta falta de nutrientes e instabilidade. Dessa forma, sua vegetação é formada por musgos, líquens, gramíneas, arbustos e árvores anãs. É habitat de animais como as cabras montesas, as marmotas e as aves de rapina. O relevo é o conjunto das diversas formas da superfície terrestre tanto nos continentes, terra firme, quanto nos oceanos, que podem influenciar as condições climáticas, hidrográficas e biológicas de uma região. O relevo também pode influenciar diretamente a forma pela qual as populações se estabelecem em uma região. Áreas mais planas tendem a ser mais atraentes para a ocupação urbana e a construção de infraestrutura, já as áreas com terrenos acidentados podem ser mais propícias para a atividade turística e o ecoturismo. As principais formas de relevo são planaltos, montanhas, planícies e depressões. Planaltos, forma de relevo com uma superfície elevada, superfície plana ou levemente ondulada, com encostas íngremes ou escarpas, proporcionando a formação de grandes reservatórios de água, necessários para o armazenamento e controle do fluxo de água, bom para a construção de hidrelétricas para geração de energia elétrica. Planaltos no Brasil, Planalto Central, Planalto da Serra Geral, etc. Sedimentos são partículas de rocha desgastadas por agentes, como a chuva ou o vento, que, em contato com a rocha durante muito tempo, acaba quebrando-a em pedaços menores. Muitas vezes, são fontes de recursos naturais, como minérios, madeira, água e energia hidrelétrica.
Planícies consistem em áreas extensas, e normalmente planas da superfície terrestre, caracterizadas por uma baixa altitude em relação ao nível do mar, formadas pela deposição de sedimentos por rios, ventos, geleiras ou mares ao longo do tempo. Algumas são extremamente férteis, tornando-se áreas importantes para a agricultura, outras são bastante áridas. As depressões são formas de relevo caracterizadas por áreas mais baixas do terreno em relação aos arredores. Podem ser formadas por uma série de fatores, como o desgaste das rochas, a sedimentação de rios ou afundamento do solo. Depressão relativa, quando o relevo se encontra em posição mais baixa em relação às regiões próximas, encontrado em áreas de planalto ou de montanha, em que há uma queda acentuada da altitude. Depressão absoluta. Encontra abaixo do nível do mar, exemplo, o Mar Morto, grande depressão localizada entre a Jordânia e Israel, cerca de 430 metros abaixo do nível do mar. Continua.